Saudamos a todos os nossos ouvintes no precioso nome de Jesus Cristo, desejando que Deus vos abençoe em mais esta programação, quando, pela graça de Deus, estamos chegando no seu lar com o programa A Voz do Pastor e cremos que Deus falará com cada um de nossos ouvintes. Nós vamos, nessa oportunidade, ler as Escrituras no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Mas antes de nós lermos esta Escritura, nós vamos ouvir um maravilhoso hino e após esse hino, então, estaremos lendo a Palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6 nos diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que a graça de Jesus seja acrescentada sobre a palavra que foi lida nessa oportunidade. Nós daríamos um título à nossa meditação e eu intitularia Voltando ao Princípio. Em outras palavras, voltando ao plano original de Deus. Nós sabemos, como lemos aqui, que o nosso Deus, Ele esclarece aos seus filhos a sua posição imutável. Ele disse, porque eu, o Senhor, não mudo. Em Hebreus capítulo 13,
no versículo 8, nós encontramos a Bíblia nos dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, nós podemos dizer que o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã. Em Êxodo capítulo 3, no versículo 14, ali quando você pode ler até mesmo um pouco antes do versículo 14, e você encontrará em Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés e ordena a Moisés que vá libertar Israel do Egito. E então Moisés diz: Senhor, e quando eu for ao Egito e disser para os filhos de Israel, dizendo: o Deus de vossos pais me enviou a vós para vos libertar da escravidão. E eles então me perguntarem: qual é o nome desse Deus? Então Moisés perguntou e disse: Senhor, qual é o seu nome para que eu diga a eles? E Deus respondendo a Moisés disse: diga para eles: eu sou, me enviou a vós. Eu gosto dessa expressão de Deus, eu sou. Em outras palavras, ele estava dizendo o quê? Que ele é o grande, o eu sou. Ele não é um Deus do passado, em outras palavras, um Deus que era, ou um Deus que alguém espera, pode ser que ele seja um dia. Não, ele é o grande, o eu sou. Ele é o Deus sempre presente. O mesmo que foi ontem, ele segue sendo hoje e segue sendo eternamente. Então, quando Deus disse: eu sou, me enviou a vós, dizendo: diga para eles que eu sou o grande eu sou. Em outras palavras, ele estava dizendo o quê? Que ele é o Deus imutável, o eu sou. Em cada momento, em cada oportunidade, sempre ele é o grande eu sou. Então vemos, ouvintes, com essa pequena base que nós fizemos, que o nosso Deus não pode mudar. Ele não muda. Ele sempre é o mesmo. Agora veja, ouvintes, que Satanás, ele não tem poder para criar. Ele somente perverte aquilo que Deus criou. Eu quero que os ouvintes vão captando passo a passo aquilo que estamos falando, que você verá que isso é algo muito importante para a noiva de Jesus Cristo. Satanás não pode criar, mas ele simplesmente perverte. O que é perverter? É mudar a originalidade. Ele perverte as coisas. Então Deus, no princípio, eu disse que o título da mensagem seria Voltando ao Princípio. No princípio, Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou um jardim para seus filhos. Deus criou um belo paraíso para que a primeira família habitasse ali. E ali Ele colocou Adão e Eva. E colocou eles para que vivessem gozando a felicidade, o prazer daquele paraíso eternamente. Eles não deveriam nunca morrer. Você vê, precioso ouvinte, hoje as pessoas, ninguém concorda com a morte. A morte é algo natural, é algo que todo mundo tem que enfrentar. Mas se você observa, as pessoas não aceitam, ninguém aceita a morte. Agora você diz por quê? Sim, o homem tem razão em não aceitar a morte. Por quê? Porque o homem foi feito para viver eternamente. O homem não foi feito para morrer. Por isso que o homem não aceita a morte. Mas por que o homem chega a partir dessa vida e não há nada que possa mantê-lo vivendo para sempre aqui? Por causa do pecado. Mas no princípio não era assim. Eu estou falando sobre voltar ao princípio. Por que a morte entrou no meio do povo? Por causa do pecado. Agora, qual foi o pecado que foi cometido ali no princípio? Deus deu para os seus filhos, Adão e Eva, um só requisito.
um só requisito para que a primeira família guardasse, para que vivessem eternamente. E esse requisito era: guardem a palavra. Se vocês guardarem a palavra, certamente viverão. Veja você, Deus disse: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que tocardes, certamente morrereis. Mas quer dizer, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês não tocarem nessa árvore que eu tenho proibido, vocês viverão para sempre. Agora, que árvore é essa? Não é uma árvore natural. Aquilo era uma árvore simbólica. A Bíblia fala sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que árvores são essas? A árvore da vida é Cristo. E seria guardar a palavra. Então eles viveriam. Essa era a árvore da vida. Eles guardaram a palavra, obedecer a palavra. Então eles viveriam eternamente. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore como hoje as igrejas, muitos religiosos dizem que Eva comeu uma maçã. Isso é uma falta de inteligência de alguém dizer que o pecado foi comer uma maçã, que o pecado foi comer uma fruta. Você vê em livros de estudos de muitas religiões uma macieira, um desenho de uma macieira, uma cobra enrolada na macieira e Eva comendo uma maçã. Ouvintes, isso não é concebível a alguém que tenha revelação. Nunca uma maçã traria uma desgraça à humanidade. Não era uma fruta, mas a Bíblia fala o fruto. O que é o fruto? O fruto é o resultado de algo que você faz. E nós sabemos que o fruto proibido era o sexo. Foi isso que Deus proibiu que Adão e Eva tocassem. Essa era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo, ele veio até onde estava Eva, através da serpente. A serpente não era uma cobra rastejante, mas ela era um animal ereto. Ela era um animal que estava entre o chimpanzé e o homem. A ciência diz que nós viemos de uma evolução. Isso não é verdade. O homem foi criado homem desde o princípio. Agora eu creio que Deus criou as coisas de uma maneira evolutiva, começando lá do girino e veio vindo, até que por último criou o homem. Mas o homem não tem nada a ver com as outras criações. E a própria ciência que tenta provar que o homem veio do macaco, eles pegam ali ossos, os arqueólogos procuram ossos, e eles dizem, há um elo perdido, porque entre o chimpanzé e o homem há uma diferença muito grande. E eles dizem, é um animal que havia entre o chimpanzé e o homem, e esse animal está em extinção, eles dizem. Com razão a ciência fala que falta um elo entre o chimpanzé e o homem. E esse elo é a serpente. Porque a serpente era esse animal que vivia, que ela era mais parecida, ela era mais próxima do homem do que a própria serpente. Ou melhor, do que a próprio chimpanzé. E era um animal tão próximo do homem, tão parecido, que a única diferença que ela tinha do homem é que ela não tinha alma, melhor dizendo. Mas no demais era igual. Ela simplesmente podia raciocinar. A semente da serpente poderia cruzar com a semente do homem. E Satanás entrou na serpente, naquele animal, e falou com Eva, e ofereceu do fruto que foi o sexo. E então Eva cometeu adultério com a serpente. E ali o que aconteceu? A próxima coisa que vemos, Eva levou do fruto para seu marido, que foi a descoberta que ela encontrou, e comeu com ele, e logo ela apareceu grávida. E deu à luz a filhos gêmeos. E a Bíblia diz que um deles era, um dos filhos que ela teve, era filho do diabo. Você encontra isso? Filho do maligno, disse João. Então era filho de Satanás através da serpente. Eva engravidou de dois pais ao mesmo tempo. Você diz, tem como? Sim. Se em um período curto a mulher, como Eva teve relação
com a serpente e com seu marido, então foi fecundado dois óvulos, e ali então ela teve dois filhos, o que são chamados gêmeos bivitelinos, que são gêmeos diferentes. Quando são gêmeos idênticos, então é um óvulo fecundado que se divide. Ouvintes, então ali a morte entrou na humanidade por causa do pecado, por causa da desobediência. E então Adão perdeu a originalidade, Adão perdeu o domínio, porque eu estou falando sobre voltar ao princípio. No princípio, Adão dominava. Adão era como era um Deus amador. Se ele quisesse que uma árvore se mudasse de lugar, não precisava ele pegar uma pá e uma picareta e cavar um lugar para mudar aquela árvore. Ele simplesmente falaria a palavra: árvore, eu não te quero mais aqui, mude-te para lá. E isso sucederia, porque ele era um pequeno Deus. Mas o homem perdeu esse domínio, perdeu esse poder por causa do pecado. Mas Deus, no decorrer de todas essas eras, Ele vem trazendo a original, através dos profetas. Deus vem formando uma base, uma estrutura, e o plano de Deus é levar tudo de volta ao original, como foi antes da queda, antes do pecado. Esse é o plano de Deus, porque veja vocês que quando Eva e Adão pecou, então logo vocês podem encontrar a Caim e Abel oferecendo sacrifícios a Deus. E ali, quando eles ofereciam, Abel ofereceu um sacrifício, Caim ofereceu um sacrifício bonito ali com flores, frutos, mas Abel ofereceu um sacrifício por revelação, matando um cordeiro, e aquilo estava apontando para Cristo, que morreria por nós. E Deus aceitou o sacrifício de Abel, e esse cordeiro Cristo mais tarde morreu por nós, fazendo o quê? Abrindo um caminho para levar o homem a voltar ao original. Mesmo os santos que morreram antes de Cristo, eles foram aperfeiçoados pela morte de Cristo ali no Calvário. Porque quando Jesus morreu, então logo ele ressuscitou. E a Bíblia diz que os mortos que partiram no passado ressuscitaram com ele, porque eles foram aperfeiçoados pelo sacrifício. E então levantaram, saíram do paraíso que eles estavam e foram levados para o paraíso perfeito. Agora veja, Deus trabalhando e levando tudo ao original. E nesses últimos dias que estamos vivendo, Deus tem enviado uma mensagem especial à terra. E essa mensagem, através de um profeta, a qual ele prometeu que viria nos últimos dias. Ele disse: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Em São Mateus 17, versículo 11, Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar quer dizer levar de volta ao original, voltar ao princípio. Deus tem levado a fé da noiva nesses últimos dias ao princípio, a fé original que Deus deixou através ali dos apóstolos e dos profetas. E então veja, ouvintes, que tudo é o trabalho de Deus, e o objetivo de Deus é levar o povo ao original, ao princípio, ao ponto pelo qual Ele trouxe o homem para viver em paz. Ele colocou o homem para viver eternamente. Ele colocou o homem para dominar sobre a terra. E nesses últimos dias, através desta mensagem, esta mensagem que Deus enviou através desse profeta, não é uma simples mensagem. Ouvintes, Deus possa revelar ao seu coração, Deus está preparando um povo, Deus está preparando uma noiva nesses últimos dias, preparando ela, moldando ela com a palavra. Porque se Adão e Eva perderam o domínio, perderam a posição por causa do pecado, por deixar a palavra, porque se eles guardassem a palavra, que era não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles guardassem a palavra, eles estariam vivendo até hoje. Mas eles morreram porque não guardaram a palavra. E se o plano de Deus no princípio era que o homem vivesse eternamente guardando a palavra, o plano de Deus hoje, porque Deus não muda, Ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. A maneira de nós ter vida eterna hoje é guardando a palavra de Deus.
E Deus enviou a mensagem para levar a noiva de volta a toda a palavra, porque a única maneira de ter vida eterna é guardando a palavra, é ter a palavra. E hoje nós temos mais de 60 mil denominações no mundo. São várias, todas elas interpretações diferentes. E Eva caiu, Adão caiu, não por dizer que a palavra de Deus não era verdade, mas por interpretar a palavra e dar uma pequena desviada do original. Então eles caíram. E hoje os sistemas denominacionais, eles têm levado o povo a interpretar a palavra e desviar do original, assim como Eva e Adão saíram do original. Mas Deus está levando o seu povo a voltar ao princípio. E o plano de Deus, chegará o momento que a noiva voltará a ser pequenos deuses. Jesus disse: vós sois deuses. Essa é a palavra do próprio Jesus. Ele disse: vós sois deuses. Não Deus com D maiúsculo, mas nós, a noiva, terá que chegar a essa unidade com Deus, ao ponto de a noiva e Deus ser a mesma coisa. E quando a noiva chegar a essa unidade, então o poder da palavra falada virá sobre a noiva. Você diz: que é isso, o poder da palavra falada? Esse é o poder que Adão tinha. Porque Adão podia dizer: haja tal coisa e aquilo existir, porque ele era um pequeno Deus. E Deus é o único que tem o poder criativo. E os filhos de Deus, tendo em si o poder da palavra falada, eles, então, estando eles na originalidade que Deus colocou, então eles podem também ter o poder criativo, assim como Deus tem. E esse é o plano de Deus, levar a noiva. Ouvintes, você não pode ser embalado por emoções. Muitas pessoas se emocionam porque houve muito barulho na igreja. Eu não estou falando, não sou contra a emoção, porque uma pessoa que não tem emoção está morta. Devemos sentir emoção com a palavra de Deus, mas não devemos somente viver por emoções. Nós temos que ver qual é realmente o objetivo de Deus em nossas vidas. E o objetivo de Deus em nossas vidas é levar a noiva ao original. E Deus, nessa última era, enviou um profeta sobre a terra. E através desse profeta, Deus restaurou toda a palavra outra vez. E mais do que isso, na vida desse profeta, Deus provou que o homem pode chegar a uma posição de falar e aquilo ser criado. Certa vez o profeta estava em uma caçada, caçando esquilos. E ele, preocupado com aquela escritura que dizia: se tu tiveres fé e dizer a essa montanha: erga-te daqui, muda-te para lá, então isso sucederá. E o profeta estava ali sentado em um pedaço de madeira pensando: como poderia eu dizer: montanha, mova-te? Porque o profeta estava acostumado a orar e dizer: Senhor, cura esse enfermo, Senhor, levanta esse paralítico. E Deus fazia. Agora, ele dizer: haja tal coisa e aquilo acontecer, o profeta nunca tinha visto isso. Mas ele olhava na escritura que a Bíblia dizia: tu dirás. Enquanto ele meditava, pensando: como será isso? Então uma voz veio até ele e disse: é isso mesmo, você dirá. E ele ficou assustado, olhou para os lados para ver se alguém estava falando com ele e não encontrou ninguém ali. Então ele viu que era Deus falando. E Deus disse a ele: o que você está buscando? E ele disse: eu estou tentando caçar esquilos. Então Deus disse: fale a palavra. E naquela hora a unção de Deus desceu sobre o profeta. E ele disse: haja um esquilo no galho daquela árvore. E o esquilo foi criado. Ele, o profeta William Branham, o homem, o Elias, porque o nome do profeta é William Branham, mas o nome do ministério qual estava sobre ele é o ministério de Elias, o qual a Bíblia promete que viria sobre a terra nos últimos dias. Deus ali, o profeta, tendo Deus levando a ele a essa totalidade, a essa perfeição, porque esse profeta, ele chegou a crer em toda a palavra e tomar toda a palavra sobre ele. Então ele e a palavra se tornaram um. A palavra se encarnou nele, ao ponto de ele se tornar um com o próprio Deus. Porque esse é o plano de Deus, que a noiva se torne uma com ele. Jesus disse: assim como eu e o Pai somos um. Então veja, esse é o plano de Deus.
E o profeta disse: haja um esquilo. E o esquilo apareceu. Então ele olhou e ficou tão assustado. E ele esfregou seus olhos para ver se realmente ele estava vendo um esquilo ali, ou se era uma visão. Mas realmente o esquilo estava ali. E ele mirou o seu rifle e atirou, e derrubou o esquilo e correu lá. E havia sangue naquele esquilo. E realmente era um esquilo real, que ele criou pelo poder da palavra dele. E outras vezes Deus se manifestou através do nosso profeta, e por 5 vezes ele pôde falar a palavra e as coisas acontecerem. E ele disse, o profeta disse à igreja: o que vocês viram em partes no meu ministério, isto virá em plenitude sobre vocês. Quer dizer, Deus estava mostrando aquilo como uma pequena amostra, para que a igreja pudesse saber que um dia a noiva chegaria à posição de exercer o poder da palavra falada. Quando será isso? Um pouco antes do arrebatamento, quando o Concílio Mundial de Igrejas apertar a noiva de Jesus Cristo, quando as igrejas se unirão, todas as denominações se unirão à Igreja Católica Romana, então haverá um aperto contra a noiva. E é nesse momento que Deus derramará do seu poder sobre a noiva, um tremendo batismo com o Espírito Santo, e então a noiva de Jesus Cristo chegará a ter esse poder da palavra, quando nós poderemos dizer haja, e esse poder será tão grande ao ponto de nos arrebatar da terra. Agora, para que esse poder desça sobre a noiva, é necessário que essa noiva esteja unida com toda a palavra de Deus. E então o plano de Deus se concluirá na vida de cada um de nós. E nós então voltaremos ao princípio. Voltaremos a ter o poder que Adão tinha. Voltaremos a ter o poder da palavra falada. Porque, como lemos na Escritura, Deus disse: eu sou o Senhor e não mudo. Assim como no princípio Ele colocou o homem para dominar, para viver como um pequeno Deus sobre a terra, então, no decorrer de todos esses milênios, Deus tem vindo trabalhando, trazendo as coisas para fazer com que o seu povo volte ao original. E a razão de Deus ter enviado uma mensagem nesses últimos dias, para restaurar todas as coisas, não é somente para restaurar batismo, a ceia, a unicidade, a doutrinas, veio para restaurar isso, mas mais do que isso, levar a noiva a esse posicionamento, a ter o poder da palavra falada, a ser pequenos deuses. Mas para isso, nós e a palavra temos que nos tornar um. A palavra tem que se encarnar em você. Você e a palavra tem que se tornar um. E Deus é a palavra. E se a palavra se torna um em você, então você e Deus se tornam um. E você chegará a ser um pequeno Deus, ter o domínio, o poder da palavra e aquele tremendo batismo sobre nós. E isso então nos arrebatará da terra. Que Deus vos ajude, ouvintes. Que isso possa vos despertar, para que você veja que esta mensagem é muito mais do que você pensa. Esta mensagem que Deus tem enviado, ela veio para preparar a noiva, para levar a noiva ao princípio e então nos arrebatar deste mundo para a glória, para vivermos eternamente com Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.